Livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Capítulo 4. Programação de atividades. À tarde, quando voltamos a reunir-nos para uma oração em conjunto, que foi proferida pela médium Dona Maria Modesto, superiormente inspirada, em contato com a natureza, sob agradável acolhimento de monumental salgueiro, com as suas flores inconspícuas, todos ainda apresentávamos os efeitos saudáveis da visita ao venerável mentor. A prece, repassada de unção, envolveu-nos em dúlcidas harmonias que prolongavam aquelas de que nós houvéramos beneficiado, facultando-nos inefável bem-estar. Visivelmente, em transe superior, a irmã abnegada transfigurava-se, irradiando claridades sutis e belas. A voz, musicada por sonoridade especial, entoava um verdadeiro poema de gratidão ao Criador. Em face das misericórdias que nos chegavam, suplicando apoio para os labores por vindouros. Quando terminou, lágrimas orvalhavam-nos os olhos e brisas perfumadas acariciavam-nos suavemente. Foi o Dr. Juliano quem primeiro comentou a visita inovidável ao apóstolo da caridade aos psicopatas, explicando que, por primeira vez, estivera ao lado de um ser tão especial, superior em tudo quanto encontrar em outras nobres entidades. E não podendo ocultar a emoção e o entusiasmo que o invadiu, interrogou: a trajetória de um espírito de tal evolução certamente procede de tempos quase imemoriais, não é verdade? A pergunta pairava no ar, quando o irmão Bruno, que já tivera oportunidade de manter este contato reiteradas vezes, esclareceu: certamente que sim. Quando hoje acompanhamos a trajetória do venerando Dr. Bezerra de Menezes, comovendo-nos com a sua estatura espiritual, não podemos esquecer que, já no segundo século do cristianismo, na Gália Lugdunicense, com capital na atual Lyon, na França, ele se ofereceu ao martírio por fidelidade ao Senhor Jesus. Desde ali, algumas vezes, mas optou pela abnegação na fé religiosa, com total entrega à mensagem de vida eterna, sendo credor da intercessão da Mãe Santíssima em favor do seu ministério nas terras brasileiras, junto ao amado Filho Jesus, a fim de que prosseguisse servindo e amando. De igual maneira, o benfeitor de nossa clínica também experimentou a glória do martírio em Roma, quando foi arrancado do solo da África do Norte, durante o período de governança do imperador Diocleciano, um dos mais terríveis para os cristãos primitivos. Sombraceiro e tranquilo, levado a ferros até a capital do império, a sua palavra sustentava os futuros mártires apavorados, recordando os ensinamentos de Jesus, e quando chegou às masmorras do Circo Máximo, manteve-se fiel ao apostolado, tranquilizando aqueles que ali se amontoavam, aguardando o momento do sacrifício. Era então o ano de 302, quando Diocleciano se transformara num dos mais ferozes inimigos de Jesus, porque acreditava ser a sua doutrina uma ameaça à sua autoridade. Atirado às feras, em terrível espetáculo, onde morreu mais de uma centena de vítimas, arrancadas dos lares de diversas terras, foi sacrificado estoicamente.
Esses espetáculos cruéis se prolongaram no período de governança do imperador Diocleciano, até o momento em que se afastou do poder 3 anos depois, embora interviesse mais tarde, quando lhe apareceu oportuno, acreditando estar preservando o império. Consta que as feras rodearam Martin agressivamente, sem o atacar, conforme sucedera com Ignácio de Antioquia. Dominado por ímpar emoção, ajoelhou-se e rogou ao mestre que lhe concedesse a honra do sacrifício, o que logo sucedeu, quando foi despedaçado por patas e dentes poderosos. A partir daquele momento, porque houvesse acompanhado no cárcere alguns anciãos que enlouqueceram de dor ante a ameaça da morte iminente, passou a dedicar-se ao socorro dos pacientes mentais, culminando na sua última existência terrena, com a aplicação de recursos fluido-terapêuticos, quando pôde aliviar os tesouros do espiritismo, o cristianismo redivivo aos tratamentos da época em favor dos mesmos. Profundamente dedicado à Mãe de Jesus, a quem entregava em prece os enfermos e os infelizes que o buscavam, mereceu da Senhora, como os seus conterrâneos, Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e outros espíritas, abnegados, proteção e carinho, continuando sob os seus cuidados. Desde quando fundamos o hospital, há quase meio século, que lhe temos recorrido à ajuda, especialmente quando são necessárias mudanças de programação para atender aos impositivos do progresso. Com amor excelente e dedicação em comum, ele nos tem protegido e orientado. Temo-lo desse modo como mensageiro de Jesus de alta estirpe. Ao calar-se, encontrávamos fortemente edificados, especialmente eu que arquivara uma interrogação a respeito da grandiosidade moral deste espírito de escola. A seguir, o irmão Bruno esclareceu. O nosso projeto visa ao atendimento especial dos irmãos desencarnados que aturdem nossos internados e, certamente, aqueles que os céus nos permitam a oportunidade e a honra de poder socorrer mediunicamente. Foram tentadas mais de uma vez, aqui mesmo, algumas experiências desse gênero, mas por imaturidade do grupo mediúnico, estabeleceu-se o receio e as mesmas foram postergadas. Agora, constatamos que se torna urgente essa terapia dentro da clínica, por poder proporcionar à psicosfera ambiente significativa melhora de padrão vibratório. Como estamos informados de que também nos encontramos vinculados ao Hospital Esperança, onde o magnânimo Eurípides Barçanufo supervisiona as atividades terapêuticas desenvolvidas pelos espíritas em favor dos alienados, recorremos ao Dr. Ignácio Ferreira para que nos ajude em um treinamento breve, mas significativo. Não são poucos os casos de zoantropia, de vampirismo entre os nossos pacientes, em especial nos dependentes químicos de drogas aditivas de efeitos terríveis. Muitos desses pacientes, incluindo alcoólicos, após a conveniente desintoxicação cuidadosa, ao volverem às suas atividades, passando algum tempo, não resistem aos apelos externos e principalmente internos do vício, recidivando até se tornarem clônicos. Isto porque, além da dependência natural, que é efeito do hábito danoso, os seus inimigos desencarnados, ainda como os beneficiários das suas energias, induzem-nos, levam-nos à queda
pela falta que sofre das emanações das substâncias que os nutrem através deles. Ocorrendo a pausa e percebendo que a explicação lhe era especialmente dirigida, Dr. Inácio esclareceu. Este é um dos mais terríveis problemas na área dos distúrbios de conduta, das alienações, das dependências viciosas de qualquer natureza. Em nosso sanatório na Terra, observamos que se tratava de enfermos, mas difíceis de serem liberados, porque o álcool, naquela época, mais se encontrava à disposição do cliente em todo lugar, desde as residências luxuosas até as quitandas mais miseráveis. Aliás, que se dedicavam à venda aberta de tal substância, conforme ainda prosseguem fazendo. O retorno do paciente era sempre mais grave do que na fase anterior, em razão dos conflitos numerosos que se somavam ao insucesso, dando origem à revolta e ao desinteresse por novo internamento, ou mesmo recusando-se a fazê-lo por considerá-lo inútil. Graças, porém, às nossas reuniões de socorro, diversos adversários desencarnados foram trazidos à comunicação, quando então podíamos trabalhar-lhes os sentimentos, advertindo-os a respeito do comportamento em que se compraziam e dos danos para eles mesmos, disso resultantes. Sem dúvida, os resultados terapêuticos eram excelentes, tanto para os desencarnados como para os enfermos internados, que se recuperavam sem novas recidivas. Desse modo, acredito que a providência é de relevante significado benéfico. Sem dúvida, argumentou o irmão Bruno. Já vimos se realizando esse mistério em uma instituição de nossa cidade, na qual os benfeitores contribuem para o esclarecimento desses irmãos infelizes. No entanto, se realizadas na própria clínica, acreditamos que os efeitos salutares serão muito maiores, pela sua erradicação nos diversos espaços existentes. Ademais, interferiu o devotado Jacques, na condição de médiuns, embora transtornados, esses obsidiados poderão oportunamente participar das atividades socorristas, quando serão orientados para a educação da mediunidade, a fim de contribuírem no futuro em favor de si mesmos e de outros padecentes do mesmo transtorno. Em pleno acordo, anuiu o Dr. Inácio. Em mister de tal natureza, considerou Dona Maria Modesta, é imprescindível a consciente e responsável cooperação dos médiuns de psicofonia e dos seus doutrinadores. Isto porque sabemos que esses irmãos agressivos são, em si mesmos, enfermos morais e, na sua ignorância, quando se sentem rechaçados nos seus planos de desforra, voltam-se contra aqueles que se fazem intermediários dos benefícios que se recusam, investindo contra os mesmos e tentando criar-lhes embaraços graves, para desanimá-los no prosseguimento das tarefas. A absorção dos seus fluidos, apesar de ajuda dos mentores, gera mal-estar, indisposição física e emocional. Algumas confusões mentais que são benéficas aos médiuns, que deste modo se liberam de dívidas perturbadoras ao sofrerem quando praticando o bem. No entanto, a falta de esclarecimento de algum desses companheiros, diversos dos quais recusam-se ao atendimento dos espíritos atormentados, gostando de privar da convivência apenas os anjos, dá-lhes a impressão de retrocesso mediúnico. Quando convidados a essa atividade, crendo erradamente que só deveriam contatar
com os mentores. Não se dão conta que esse fosse o raciocínio dos guias espirituais. O que seria de todos nós, os que nos encontramos na retaguarda? Era muita lógica a argumentação da dedicada servidora da mediunidade. São os enfermos, sem dúvida, que necessitam de ajuda, de orientação, de apoio, de médicos, porque aqueles que se encontram bem, mesmo que relativamente dispõem de alguns recursos para as próprias realizações. Os médiuns têm por compromisso primordial o atendimento à dor, onde e como se apresente, vivenciando o amor e jamais descuidando da caridade moral e espiritual para com os infelizes de alguma sorte, porque o somos quase todos nós. A jactância, a presunção, a frivolidade de alguns, que se acreditam em estágio superior de realização, levam-nos ao ridículo, à perturbação, ao conúbio com espíritos de igual jaz, que deles se acercam e determinam por envolvê-los nas suas teias perigosas, em que os colhem e aprisionam. Pititinga, que se mantivera em reflexão, sugeriu: seria ideal que antes de iniciarmos o compromisso, tornando-o a ação, convocássemos os futuros cooperadores para uma reunião especial, trazendo-os em desdobramento através do sono fisiológico, bem como alguns diretores da clínica, a fim de que todos pudessem acompanhar uma atividade viva, pelo menos tendo como instrumentos as nossas respeitáveis irmãs Modesto e Matilde. Não desconhecemos a sutileza de um serviço de tal monta, a dificuldade de lidar com alienados desencarnados, os cuidados que devem ser mantidos, a seriedade de que se deve revestir-se o labor, as precauções espirituais, os sentimentos pessoais em relação aos mais desesperados e agressivos, perversos e aparentemente insensíveis. Com o resultado do tentame, poderemos melhor definir os rumos a serem tomados, selecionando de alguma forma aqueles que se encontram mais bem identificados com o ideal de servir, deixando vagas lembranças dos diretores encarnados, a fim de que não se transforme em instrumento de dificuldade para o feliz desiderato, porquanto também eles poderão ser usados para criar embaraços à instalação e ao prosseguimento dos serviços. Fez uma pausa muito rápida e acrescentou: quando os irmãos infelizes perceberem a nova terapia que se estabelecera, onde se omisiam ao lado das suas vítimas atuais, produzirão um pandemônio generalizado, com o objetivo de demonstrar que a situação mais se agravou ao invés de melhorar, exigindo interrupção da tarefa. Como não ignoramos muitas terapias, quando aplicadas ao paciente, fazem o seu organismo reagir aparentemente piorando, para depois apresentar os resultados benéficos delas resultantes. Todos concordamos prazerosamente com as ponderações do querido amigo. Outros comentários foram feitos, e assinalou-se que a experiência inicial teria lugar à noite, quando todos já nos encontraríamos na clínica, para onde rumaríamos naquele instante, a fim de conhecermos as suas instalações e os seus membros, diretores, funcionários e internados. Toda a equipe seguiu em júbilo e expectativa de trabalho dignificante, mantendo o pensamento no dever e os sentimentos no amor. Ao chegarmos ao belo complexo de edifícios,
observamos que a movimentação era muito grande em ambos os lados da vida. O casal Antonelli foi saudado com grande contentamento por inúmeros espíritos que ali morejavam. Após os abraços pela alegria dos reencontros, fomos todos apresentados a alguns deles, especialmente ao Dr. Hermógenes, que administrava as atividades psiquiátricas na condição de especialista, comandando uma equipe de trabalhadores espirituais como ele, dedicados à manutenção dos serviços de socorro e de inspiração aos médicos e auxiliares, enfermeiros e funcionários. Conduzidos a uma sala especial, o irmão Bruno explicou ao administrador desencarnado o programa em que se iria implantar. Naturalmente, após ouvi-lo, espírito nobre e sensível, depois das explicações do fundador da clínica, demonstrou grande contentamento pela futura experiência, colocando-se com toda a sua equipe às ordens dos recém-chegados para qualquer necessidade. Logo depois, convidou-nos a conhecer as diversas dependências, muito bem cuidadas, considerando-se tratar-se de uma comunidade onde morejavam alienados de variadas etiologia e portadores de transtornos emocionais e vícios sociais e recuperação. Enquanto caminhávamos por um dos corredores, saíram de uma sala diversos espíritos, carinhosamente comandados por um jovem trabalhador, que nos foi apresentado com cortesia. Desejando identificar-se, ele explicou que ali estivera internado, lutando contra a dependência de drogas a que se adaptara para fugir dos conflitos íntimos que o maceravam, quando do corpo. Esclareceu haver sido espiritista militante, escritor e trabalhador da causa. Porém, vitimado pelas lembranças do passado, relativamente próximo, que lhe assinalavam com distúrbios de conduta, por invigilância e fraqueza moral, tombou na ilusão das drogas aditivas. Em gratidão a tudo quanto recebera, após a desencarnação e o despertar no além-túmulo, resolveu aplicar-se uma vez por semana ao atendimento de outros dependentes já liberados do corpo, mas vinculados aos pacientes que exploravam com vigor em face das necessidades que diziam experimentar. Profundamente cristão, tomava Jesus como modelo nas suas dissertações e terminava por sensibilizar significativo número de enfermos espirituais que assumiam o compromisso de melhorar-se, liberando aqueles às quais atenazavam. Impressionado com o relato do novo amigo, fiquei imaginando quando houvera sofrido, considerando a sua vinculação à doutrina libertadora e o conflito interior que o propelia à fuga alucinatória. Para não tombar em compromisso mais infeliz, havia elegido o que considerava um mal menor, evitando-se a queda fragorosa em danos morais graves. Realmente, a reencarnação é uma experiência grandiosa, na qual se encontram os recursos para a felicidade, dependendo, no entanto, da segura decisão de cada qual para vencer as más inclinações, as heranças do passado, que ressurgem em forma de conflitos e necessidades mentirosas. Não são muitos os triunfadores imediatos, porque sempre escamoteiam a verdade, mascarando os sentimentos e entregando-se aos deslates sob justificativas que não são legítimas. Por esse motivo, as repetições do processo depurativo fazem-se multiplicadas, quando seria possível realizar o passo definidor de rumos com sacrifício e entrega total, relativamente com rapidez, como o realizam os verdadeiros homens de bem, os heróis, os santos.
Fiquei encantado com a naturalidade com que o amigo narrou o seu drama e o recurso de que se utilizava a fim de expressar gratidão ao ninho que o acolheu na hora do vendaval. Sorrindo, ele acrescentou: embora a minha seja a área da literatura e da história, do romance e do jornalismo, aprendi com o venerando amigo, cuja amizade foi um farol apontando o meu rumo ditoso, que a caridade é o caminho mais fácil para o nosso mundo interior. Mesmo na terra, tentei exercitar-me na magna virtude. Somente agora, porém, conseguindo senti-la em totalidade, porque o bem que se faz é lâmpada que se acende na noite dos sentimentos atormentados. Enquanto se afastava com o grupo que liderava, prosseguimos visitando as dependências da clínica. Chamava minha atenção o número de espíritos lúcidos e bons que ali se movimentavam. Muitas pessoas acreditam, no entanto, que nesses lugares, onde se encontram alienados ou nos cárceres, somente permanecem espíritos perversos e obsessores, considerando os seus compromissos dolorosos a que estão vinculados os seus residentes. Apesar da presença destes, mães dedicadas, parceiros amorosos, pais gentis, filhos e amigos queridos já desencarnados, igualmente trabalham em favor daqueles aos quais amam, a fim de atenuar-lhe os sofrimentos, de ajudá-los no refazimento, de inspirá-los no rumo da saúde. E não poderia ser diferente, tendo em vista que se encontra em processo de reparação. Portanto, resgatando os débitos com os divinos códigos. É comum ouvir-se médiuns que se dizem muito sensíveis, que evitam visitar enfermos, hospitais, presídios, porque logo se impregnam das energias deletérias que aí se encontram, passando a afligi-los. Trata-se de um conceito falso e comodista. Ao invés de deixar-se impregnar por esses fluidos pestilentos, seria ideal que se equipassem de amor aos infelizes e se preparassem para os socorrer. Porquanto, o amor em ação oferece recursos hábeis para a superação de quaisquer contágios dessa natureza, já que o sentimento solidário sempre robustece aquele que o desenvolve, imunizando contra contaminações de tal natureza. O planeta terrestre ainda não é um paraíso, mas sim uma escola de aprendizagem moral, nada obstante a beleza natural que apresenta. Ora, infelizmente agredida pela insensatez humana. Em última etapa, fomos conduzidos à sala de estudos e de fluidoterapia, onde eram realizadas atividades espirituais e que, a partir de então, sediaria os labores desobsessivos. O recinto era agradável e se encontrava saturado de vibrações de harmonia que se estendiam pelas diversas alas do edifício. Após alguns minutos, Dr. Inácio Ferreira elucidou que o ambiente era favorável ao cometimento programado, necessitando naturalmente de algumas providências para que pudesse abranger também essa terapia especializada. Depois de dialogar com Jacques, solicitou-lhe a ajuda de alguns cooperadores, a fim de serem tomadas providências para a instalação de aparelhos complexos que seriam utilizados durante os socorros aos espíritos mais renitentes no mal. Prontamente atendido, solicitou-nos permissão para equipar o local com os instrumentos que considerava de real importância, liberando-nos enquanto ficaria administrando o labor. Jacques, por solicitação de Dona Matilde, conduziu-nos ao local onde nos instalaríamos durante o período em que durasse a atividade, dentro do prazo adrede estabelecido, quando da visita ao nobre diretor espiritual.
Posteriormente, porque o dia declinasse, resolvemos Pititinga e nós dar um passeio pela área verde que circunda a clínica, onde encontramos diversos companheiros desencarnados em atividade produtiva. Realmente, o repouso prolongado, a falta de trabalho não se encontra nas leis que regem a vida. Em toda parte há azáfama, constituindo o próprio labor, uma forma de refazimento e de renovação de forças. Sentamo-nos em confortável banco de cimento e ficamos contemplando a natureza em festa no entardecer agradável. Foi o caroável amigo que iniciou a conversação. Sempre que convidado ao Ministério do Socorro aos Espíritos enlouquecidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela usurpação de energia dos encarnados, não posso fugir a reflexões em torno do amor e de como somos incoerentes em relação a ele. Alguns perseguidores informam que foram traídos enquanto amavam, que se vingam porque não receberam a resposta em relação ao amor que ofereceram, que foram abandonados enquanto se esfaldavam, para demonstrar o sentimento nobre que possuíam. E tudo isso é paradoxal, porque o amor não se expressa dentro desse esquema de dar para receber, de negociar sentimentos. O amor é uma exteriorização de imensa ternura que mais beneficia aquele que o expressa do que o outro a quem é dirigido. Quando se aguarda qualquer tipo de recompensa, não se está experienciando o amor, mas o desejo, o interesse de fruir prazer, a necessidade de receber recompensa. Esta, nesse caso, o amor atrelado ao egoísmo, que sempre exige e facilmente reage quando contrariado. Compreendesse o ser humano e se esforçasse para tornar realidade o sentimento de amor que felicita, mais facilmente se tornaria a jornada evolutiva, vencendo cada etapa do caminho, sem vincular-se negativamente ao passado por onde jornadeou. Nada obstante, embora o ego, de alguma forma, saiba dessa realidade, impõe-lhe o capricho de beneficiar-se antes que oferecer-se ao bem, redundando muitas experiências afetivas em fracassos lamentáveis e complicações dolorosas em relação ao futuro. Eis porque o amor de Jesus é diretriz de segurança. Ele nada impõe, permanecendo, aguardando aqueles que o queiram seguir, aos quais oferecerá plenitude como decorrência do seu esforço de sublimação. Após alguns segundos, concluiu: houvesse esse sentimento nos corações, e instituições como esta se encontrariam sem nenhuma finalidade. Antes seriam transformadas em escolas de iluminação e redutos de paz. Por enquanto, ainda se tornam necessárias. E mesmo agora, quando as doutrinas psicológicas impõem a liberação de internamento para os casos de pacientes não agressivos, as suas estruturas emocionais, destroçadas pelos efeitos da intemperança com que agem, tornam-se-lhes martírio a que fazem jus por espontânea vontade, necessitando de transitório afastamento do grupo social para a reeducação mediante o recolhimento clínico. Dia virá, porém, em que o amor norteará os destinos e as criaturas vivê-lo-ão intensamente sem qualquer tormento. É o que anelamos. Silenciou, calmamente com os olhos brilhantes, como se estivesse contemplando esse porvir. O sol ocultara-se no poente, e o imenso leque de plumas coloridas abrira-se sobre a nuvem esgarçada, apresentando variegados tons rubros, amarelos e dourados. A noite chegava calmamente,
e logo depois começaram a surgir os primeiros diamantes estelares engastados no veludo das sombras. Embora me encontrasse com muitas indagações, embriagada pela beleza do momento, não me atrevi a quebrar as mágicas transformações do anoitecer, interrompendo a contemplação.